Olá, está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. O tema do programa de hoje é radioterapia e o nosso convidado especial é o Dr. Jonatas Torraca, novo médico deste setor no Hospital do Câncer. E você, é claro, é meu convidado. Bom, e aqui ao meu lado está o Dr. Jonatas Torraca. Ele é um novo médico do Hospital do Câncer, trabalha na radioterapia. Dr. Jonatas, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, como a gente tinha conversado, é um bate-papo bem tranquilo, falando algumas questões, algumas dúvidas a respeito da radioterapia. Eu queria que você se apresentasse para quem está em casa. Tá. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, da ACOM como um todo, para poder estar aqui esclarecendo algumas dúvidas com todos vocês e com os telespectadores em casa. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é importante a gente poder estar esclarecendo. A radioterapia causa muita dúvida, principalmente nos pacientes. Acho que é importante a gente estar esclarecendo. Estou aqui à disposição. Ok. Com relação à radioterapia, dizem que ela possui, com relação à rádio frente à quimioterapia, né? Vamos explicar, que ela possui bem menos efeitos colaterais. Como que funciona essa questão, por exemplo? É verdade? Isso é um mito? Ela é mais tranquila? Ela é menos agressiva do que a quimio? Como que seria isso? Bom, a radioterapia ela é utilizada no combate a vários tipos de tumores. De cada 10 pacientes que desenvolverem câncer, entre 6 e 7 pacientes vão precisar de radioterapia em algum momento do tratamento. E ela pode ser usada para inúmeros tipos de tumores em inúmeras partes do corpo. Então, a radioterapia, no geral, ela aparenta ser um tratamento mais tranquilo porque ela é um feixe de radiação, como se fosse um laser, ou, para o pessoal em casa entender, a gente usa muito o termo um banho de luz, como se fosse uma luz que vai fazer o tratamento do paciente. Isso dá a impressão de ser um pouco mais tranquilo que a quimioterapia, que é medicamento intravenoso dentro da veia. De fato, a radioterapia, na sua maioria das vezes, é um tratamento tranquilo, mas dependendo do local que ela está sendo irradiada, o paciente está recebendo a radiação, por exemplo, região de cabeça e pescoço, ela tem os seus efeitos colaterais, ela tem a sua toxicidade, sim, que pode ser dependendo da dose, da duração do tratamento, e se o paciente está associado a algum outro medicamento, como quimioterapia, ela pode, às vezes, ser um pouco mais tóxica até mesmo que quimioterapia. Então, a radiação não é uma forma só de fazer, uma forma só. Então, depende quanto, como e em que parte do corpo está sendo feita. Claro que a gente evoluiu muito na radioterapia, tem se evoluído muito, e hoje a gente tem máquinas mais modernas que nós conseguimos minimizar os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, por exemplo, eles, em alguns casos, podem estar relacionados a uma margem, eu não diria margem de erro, mas, por exemplo, o tecido sadio em volta de onde está realmente ali a lesão. Por exemplo, eu sei porque a gente, com esse novo aparelho de radioterapia, que em breve, se Deus quiser, já estará funcionando, a margem de erro dele, pelo que entendi, me parece ser menor do que o outro. Ele consegue trabalhar mais precisamente na lesão, sem atingir, por exemplo, camadas mais profundas da pele, enfim. Essa quantidade de efeitos colaterais, por exemplo, relacionados à cabeça e pescoço, com esse novo aparelho, por exemplo, podem diminuir, eu diria, ou às vezes pode se minimizar um pouco, ou talvez não? Sim, com certeza. A radioterapia, ela caminha numa evolução exatamente essa. O nosso desafio na radioterapia é chegar com mais precisão, a dose efetiva, com mais precisão no tumor, o local que quer ser irradiado, poupando os tecidos sadios. Então, por exemplo, se eu irradio uma região, uma próstata, por exemplo, eu quero chegar com a dose precisa na próstata, poupando o máximo que eu puder a bexiga e o reto, as alças intestinais. O novo aparelho, com certeza, ele poderá fazer isso porque ele tem a tecnologia de IMRT, radioterapia de intensidade modulada. Mas isso eu quero deixar bem claro, não vamos ter a impressão que esse aparelho é mais efetivo no tratamento ao câncer ou no combate. Ele é mais efetivo do ponto de vista de efeitos colaterais, ele pode trazer menos efeitos colaterais, mas... Com relação ao tratamento, é a mesma forma? A efetividade do tratamento, a dose que eu trato hoje um paciente com o nosso aparelho atual, não vai mudar.
a dose tratada, o controle da doença, a cura desejada não muda. O que muda é as técnicas de aperfeiçoamento, a melhoria, o refinamento do tratamento. Mas a efetividade, ela existe desde a época que usava-se pastilhas de cobalto, isso está mais que provado ao longo da história da radioterapia. Mas hoje em dia nós trabalhamos em minimizar efeitos colaterais. E não só com o aparelho propriamente dito, mas com uma equipe multidisciplinar. Aqui hoje na CON nós temos as enfermeiras cuidando mais do paciente, observando os efeitos colaterais antes que eles apareçam, a nutricionista, a fisioterapeuta, o profissional dentista e outros mais que a CON fornece aqui, muito bem fornecido. Gratuitamente, inclusive, exatamente. Vale lembrar, né? E eu estou há pouco tempo aqui, fiquei maravilhado com o trabalho que a CON faz mesmo, com o centro de assistência aqui ao paciente, desde a casa de apoio, porque o tratamento não basta eu fornecer quimioterapia e radioterapia para o paciente e pronto, isso basta. Não, tem um acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, tem desde a alimentação, ou desde um bom dia, olá, como que você está? Então, assim, tudo isso faz muita parte. No fim das contas, radioterapia é só um personagem em volta de 10, 20 no mundo completamente. Mas voltando na questão da evolução tecnológica, nós temos trabalhado, e não só o aparelho em si, nós temos várias outras formas dentro da radioterapia de controles e verificação, que o tratamento saia eficaz. Hoje nós fazemos muito mais tratamentos tridimensionais, tratamentos com tomografia. Eu tomografo o paciente antes e coloco no computador e desenho os órgãos, cada órgão no computador. Já faço isso, já fazemos isso aqui com o aparelho atual, com o novo software que foi adquirido ano passado. Então nós já estamos trazendo um ganho muito grande para os pacientes. E com relação à radioterapia, ela é indicada em quais tipos de situações? Porque o tripé do tratamento, fora toda essa parte que é importante de assistência, né? Uhum. Mas o tripé para o tratamento do câncer, ele é a cirurgia, né? A radioterapia e a quimioterapia, seria basicamente isso, né? Sim. Mas a radioterapia especificamente, em quais casos ela é indicada, ou em conjunto, ou separadamente? Exato. Como eu falei no começo, a radioterapia no Brasil, a cada 10 pacientes, 6 ou 7 vão precisar de radioterapia ao longo do tratamento do câncer. Então, praticamente, em quase todos os tipos de cânceres, em neoplasias malignas, a radioterapia tem o seu papel. Aí vai mudar a abordagem. A radioterapia pode atuar de uma forma isolada e curativa em alguns tipos de tumores. Ela pode atuar de uma forma concomitante junto com a quimioterapia, associada às duas. O paciente pode fazer uma cirurgia e precisar de uma radioterapia complementar ao seu tratamento. E a radioterapia pode ser usada de uma forma paliativa também, para minimizar dor, sangramento, compressão medular. Então a radioterapia ela pode ser usada, pode ser usada de diversas formas. Então fica difícil eu te dizer quais tipos de tumores. Eu diria praticamente todos. Em algum outro momento a gente vai ter que utilizar. Os mais comuns são os cânceres mais frequentes da mulher, é a mama, colo uterino. Então a radioterapia tem o seu papel, muito bem claro. No homem, na próstata, podemos usar radioterapia para próstata isolada, podemos usar após a cirurgia, de uma forma bem clara. Mas todos os outros tipos de tumores cabem. Tumores do sistema nervoso central, tumores de cabeça e pescoço, genituritário, todos, a pele. Nesses casos todos é também utilizada, né? Sim. E em outras doenças, sem ser câncer, usa-se também, porque a gente fala aqui no programa Mais Saúde, o nosso foco, né, a CON, é o tratamento do câncer. Mas ela é usada também para outras doenças, por exemplo, de pele, enfim, não sei, sugerindo aqui como... Sim, com certeza. A radioterapia, muitas pessoas não conhecem essa outra abordagem, mas a radiação, ela tem a sua outra forma de ser utilizada em doenças benignas, que não são câncer. Por exemplo, pequenos tumores benignos do sistema nervoso central, o que nós chamamos de chivanoma, que é um tumor lá dentro, na bainha neurológica, muito pequeno. A gente pode usar a radiação para tratar de forma curativa e só a radiação, ou o paciente pode ser operado. Tumores benignos podem ter essa utilização porque eles são sensíveis à radiação, eles respondem, a gente consegue matar essa célula. Outro caso, queloides. Queloides é uma cicatrização anormal da pele, um processo inflamatório intenso. O paciente faz um ferimento, um corte
na pele, tem um processo inflamatório intenso, uma cicatrização aumentada, forma aquela cicatrização elevada, grande, que às vezes causa até dor para o paciente. Então, radiação também tem esse papel. Radiação já foi muito usada no passado com uma tentativa de esporão calcâneo, processos ósseos, já foi utilizado. Hoje não utilizamos mais porque a ortopedia evoluiu e tem técnicas melhores para isso. Mas radiação pode sim ser usada de alguma forma que não é câncer. Claro que nós aqui, nosso foco, nosso Hospital do Câncer, nós utilizamos quase que 100% para tumores malignos. Mas tem a sua utilização sim. Hoje tem uma pesquisa no mundo mundial, nos Estados Unidos cada vez mais, pacientes com epilepsia de difícil controle, a radiação pode ser utilizada, pacientes com transtornos psiquiátricos ou transtorno obsessivo compulsivo, existe a tentativa de usar radiação para esse fim. Uma outra coisa que está muito na moda também, por exemplo, o combate ao mosquito da dengue. Utiliza-se radiação, tem irradiado-se várias fêmeas do mosquito da dengue para deixá-las inférteis e aí parar a transmissão. Que bacana, é assim que eles fazem então porque a gente vê na televisão, né, falando desses testes, né, que têm sido feitos. Testes não, né, essas técnicas, né, que têm sido utilizadas. E então é com radiação que eles conseguem esse efeito nos mosquitinhos, né? Com certeza, é uma das formas, né? Outra coisa que nós utilizamos radiação, podemos utilizar os bancos de sangue, as bolsas que os doadores doam, para você poder fazer uma esterilização, entre aspas, desse sangue. Uma das formas é com radiação, irradiar essas bolsas de sangue pro receptor, o paciente que vai receber o sangue, não ter problemas de incompatibilidade ou alguma coisa assim. Bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e tem outras perguntas aqui, mas na volta a gente continua com esse bate-papo com o Dr. Jonatas Torraca, que é médico do Hospital do Câncer na radioterapia. Então não sai daí que a gente volta já já. Olá pessoal, vamos ficar por dentro dos eventos que vão acontecer. No mês de maio teremos muitos eventos. Dias 13, 14 e 15 acontecerá o segundo rodeio leilão em prol da Com, na Fazenda do Salvador, em São Gonçalo do Pará. Teremos rodeios todas as noites. Para mais informações, 99948-5938. A tradicional festa da comunidade de Curral acontecerá nos dias 14 e 15. Como de costume, teremos uma carreata de carros de bois, rodas de violeiros, shows, além de muita comida gostosa. Ainda no mês de maio, teremos o leilão solidário em prol da Com, no município de Pedra do Daiá, dia 15, às 10 horas. Para doações e informações, 99152-8459. Estamos com a agenda quase cheia, mas anota aí. Sexto Arraiá da Dona Geralda, Tita, dia 16 de julho, sábado, a partir das 17 horas, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Este ano, vamos comemorar os 70 anos da Dona Geralda, com um parabéns mais que especial para essa princesa da roça. Contamos com todos vocês. Nossa agenda vai ficando por aqui. Pessoal, estamos aqui ao lado da Feira do Esplanada, onde acontece todos os sábados o Bazar da Com. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa história. Bom, pessoal, estamos aqui com essas 3 pérolas que são voluntárias da Com há 17 anos. Dona Vera, Dona Ondina e Dona Maria. Elas têm muito para contar para a gente dessa história. Dona Vera, me conta um pouquinho como é que começou o bazar, como é que começou esse trabalho voluntário, que são 17 anos já nessa lida, né? Nós precisávamos de desocupar uma casa e a casa estava cheinha de roupa. E nós juntamos as 4 e fomos lá para desocupar. Isso faz 17 anos atrás. E nós não sabíamos o que fazer com a roupa. Aí inventamos de vender a roupa na feira por R$1. Até hoje estamos aqui vendendo tudo por R$1. E essa história, dona... É muito bom. É muito bom, né? Nossa, e essa história começou um pouquinho antes também, né? Antes de vir aqui pro bazar da feira, vocês faziam esse trabalho em comunidades rurais, não é? Nós íamos para as comunidades e vendia, passava o domingo inteiro lá trabalhando, vendendo, e era bom demais. Além de ser bom para a gente, para o espírito, para a gente ficar descontraído, tudo, é bom porque está ajudando. A Com precisa de muito, porque tudo que a Com faz é para o Hospital do Câncer. Nós estamos aqui nessa peleja. E é uma forma mais que especial.
Tá certo, dona Vera. Muito obrigada. Eu quero agora que a Fatinha conte um pouco pra gente da importância desse trabalho. Fatinha, me conta aqui. Há 17 anos, né, contra o câncer pela vida, o que você traz de mensagem e também até falar para o pessoal a importância de fazer essas doações, né? Qual a importância desse serviço? De ajudar, né, minha filha? É R$1, mas esse real transforma em muito, né? Todos os sábados a gente está aqui, e quanto mais a gente vende, mais a gente quer vender. Eu levanto cedo, não estou nem... 4 horas da manhã eu levanto. 20 para 5 eu estou aqui. Eu que abro o bazar, samei as roupas, eu mais a dona Eva, e aí o povo vai chegando e fala, espera um pouquinho. Aí eles aguardam, eu abro, bom, e vão vender. Você acorda com o galo, então, para deixar tudo pronto Tudo aqui. Pronto, quando eles chegam, tá tudo pronto. Muito bom. A gente vale ressaltar, falar que as doações aqui do bazar podem ser entregues aqui com as meninas, né? E também na ACOM. Para qualquer informação, quem quer doar, quem quer comprar, pode ligar lá na ACOM no 3512-1500, que a gente vai estar informando. E fazer parte desse ciclo é muito gratificante, né? E quem tiver boneca, brinquedo em geral, doar para nós roupa, vasilha que não quer mais, estando boa para usar e eles não querem, doa para nós. Que ó, a gente vende. Tudo aqui vira fazer dinheiro. Tudo aqui vira solidariedade. Vira, né? solidariedade, todo mundo junto. Então é com esse entusiasmo, com essa força de vontade. E a gente fica o nosso apelo, nosso pedido de solidariedade. Se você quer, de alguma forma, ajudar a ACOM, essa é uma forma. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Jonatas Torraca, ele é médico da radioterapia no Hospital do Câncer. E a gente está tirando algumas dúvidas a respeito desse tipo de tratamento. Dr. Jonatas, a gente falou no bloco anterior a respeito de outras doenças, né, que podem ser tratadas com a radiação, mas com relação ao câncer, que é o que a gente faz aqui no Hospital do Câncer, né, as neoplasias malignas, existem riscos na radioterapia? Sim, todo tratamento médico, em geral, tem o seu risco. E a radioterapia não é diferente. É um tratamento que nós utilizamos radiação ionizante. Você vai fazer uma destruição celular e uma destruição de tecidos. Então, existem seus efeitos colaterais e seus riscos. Hoje nós trabalhamos muito a radioterapia no Brasil com a evolução das máquinas de minimizar os riscos, mas sempre existe. E isso às vezes tem que ser compartilhado com o paciente. Por exemplo, um tumor neurológico grande, com um volume muito extenso dentro do cérebro e que está muito próximo de do nervo óptico ou do olho. E às vezes, para você conseguir tratar esse tumor adequadamente, o olho pode acabar recebendo uma dose de radiação acima do que ele tolera e o paciente pode vir a perder a visão. É claro que isso é sempre muito bem calculado, é muito bem planejado. Nós procuramos nunca passar do limite. Cada órgão sadio tem o seu limite para poder receber uma radiação. Nós temos cálculos para isso, o físico médico trabalha em conjunto com a gente, os softwares, os programas de computadores trabalham, nós temos vários estudos que sabem a tolerância de cada órgão. Nós sempre procuramos respeitar a tolerância de cada órgão para que não traga um prejuízo definitivo ou permanente para o paciente, uma sequela definitiva. Em alguns casos, o paciente pode ter sequelas definitivas para conseguir ter o controle ou a cura da sua doença. Infelizmente, isso pode acontecer com a cirurgia também, o paciente ter que ressecar uma parte maior do que ele pretendia, mas infelizmente em alguns tumores nós temos que ser agressivos e isso já é compartilhado com o paciente, com os familiares, sobre os riscos. O risco sempre existe, tanto é que o paciente sempre assina um termo de compromisso, que ele está ciente que ele pode ter o seu risco. Hoje em dia é cada vez mais minimizado, as porcentagens, a probabilidade é baixa, mas sempre existirá esse risco. E assim, a gente está falando também de casos extremos, né? Mas como você mesmo disse, a respeito dos estudos, né, que já foram feitos para saber a tolerância de cada órgão, então isso é muito bem calculado, né, de modo a minimizar ao máximo, né, as chances de ter alguma, diria assim, uma complicação nesse sentido, né? Sim, com certeza. Certo. Pacientes, eu digo homens e mulheres que estão em tratamento com a radioterapia, eles, por exemplo, mais no caso dos homens, câncer de próstata, né,
Isso altera, por exemplo, com relação à vida sexual, as mulheres, elas podem engravidar ou não? Como que é essa questão? Porque sempre tem essas dúvidas, né? Principalmente homens com relação ao câncer de próstata, com certeza, né? Incontinência urinária, né? Tudo que pode acontecer ou não, né? Sim, com certeza. Vamos falar especificamente do câncer de próstata. Hoje é o câncer mais comum do homem, então cada vez mais frequente na população. O câncer de próstata por si só, ele é um câncer curável, então isso é a primeira coisa. Então pode ser curado com radioterapia ou com cirurgia, mas pode estar sujeito a seus efeitos colaterais. Na radioterapia especificamente, realmente, a radioterapia pode causar incontinência urinária, que é a perda de urina. O paciente pode ter perda de urina. Essa perda pode ser transitória durante o tratamento ou ela pode ser definitiva. Claro que definitivamente é uma porcentagem baixa, mas pode acontecer. E a parte da ereção, a parte sexual, o paciente perder a capacidade de ter ereção também pode acontecer, seja uma sequela cirúrgica do paciente que opera da próstata, seja o paciente que esteja fazendo radioterapia. Cada vez mais a gente, em alguns casos, precisa associar a hormonioterapia, que é um medicamento, é um hormônio dado que vai combater também, ajudar a combater o câncer da próstata. E isso faz com que a testosterona do homem diminua, então isso também influencia na parte sexual. Temos que dizer assim, isso pode ser transitório ou pode ser definitivo. Na maioria dos casos, são transitórios, e mesmo que depois, pós-tratamento, o paciente continue com os efeitos, com esses sintomas, existem várias formas hoje em dia, principalmente os urologistas, para tratarem da incontinência urinária ou da perda da capacidade de ereção. Então, existe o risco. Algumas vezes acontece, mas hoje cada vez mais a medicina evolui também para poder tratar as consequências do tratamento. E cada vez menos isso tem sido um problema, então, né? Exato, com certeza. A gente consegue muitas vezes dar uma qualidade de vida pós-tratamento para o paciente, ele consegue ter a sua vida normal que ele tinha antes. No caso das mulheres especificamente, do poder engravidar, vai depender muito da área de tratamento. Depende muito da idade da paciente, se ela ainda está na idade fértil, e se ela vai ser submetida a uma quimioterapia, que tipo de quimioterapia, e a área da irradiação. Se a radiação atingir os ovários são muito sensíveis à radiação. Então, pequenas doses de radiação já são suficientes para deixar essa paciente estéril. Quimioterapia por si só também pode deixar a paciente estéril. Então, nas pacientes jovens, a primeira conduta nossa na radioterapia, se a paciente é jovem, está em idade sexual ativa, a primeira coisa nós pedimos antes de começar a radiação um teste de gravidez. A primeira coisa, preciso saber se a paciente está grávida ou não, porque uma paciente grávida, não temos por indicação não irradiar, esperar concluir a gestação para depois fazer o tratamento. Então, se a paciente não está grávida e está fazendo tratamento e a paciente tem o desejo de engravidar e há um risco muito grande dessa paciente ficar estéril, então a gente hoje em dia trabalha muito em aconselhamento familiar e fazer captura desses óvulos e colocar num banco de congelar, pode se colocar nesses bancos que congelam esses óvulos. Depois de ter findado o tratamento, a paciente pode depois, por técnicas de reprodução, inseminação, transferência de embrião, poder engravidar. Depende do tratamento que ela está fazendo e o local da terapia. Mas, assim, hoje a medicina, graças a Deus, evoluiu, que não são coisas radicais e as medidas não são mais determinantes e radicais. Olha, você está condenado a não ter mais filho, você está condenado a ficar impotente sexualmente por resto da vida. Graças a Deus nós evoluímos, nós melhoramos as técnicas e temos hoje o controle melhor disso. Vai depender de cada situação, mas isso sempre é muito bem conversado com os pacientes, muito bem explicados, orientados. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, tem outras perguntas, mas que ficaram, infelizmente, para uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer sua participação aqui no programa Mais Saúde. E vocês que estão em casa, semana que vem estaremos aqui com um novo programa, é claro, na ACUM, que está sempre contra o câncer pela vida. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.